Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Tenho certeza que Deus tem nos dado a oportunidade de viver durante a semana para a glória do nome do Senhor, sendo sustentado e cuidado por Ele. Oramos para que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Louvamos a Deus pela oportunidade tão prazerosa, um privilégio tão grande que Deus nos dá de termos este canal de conversar, de levar a palavra de Deus até mais longe. Portanto, que você possa agradecer ao Senhor por esta oportunidade também, mesmo distantes
na comunhão e na fraternidade, podemos estar juntos no compartilhar da palavra de Deus. Quero lembrar a você também da Igreja Presbiteriana de Utinga. Se Deus quiser, na semana que vem nós retomamos a nossa atividade. No domingo às 9 horas da manhã e também no domingo às 18 horas e na segunda-feira às 19h30. Temos feito isso, dividindo a igreja em 3 grupos, para termos o controle das pessoas que participam, e você da igreja já sabe a sua lista, né, a sua participação, e você que nos ouve e tem vontade de participar conosco também, participe conosco, pode vir em um desses horários, domingo 9 horas da manhã, domingo às 18 horas ou na segunda-feira às 19h30. Que Deus assim nos abençoe nesta semana e prepare o nosso coração para estarmos mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra de Deus. Embora de forma ainda transitória, nesse momento de pandemia, de quarentena, mas vamos com certeza compartilhar juntos a palavra de Deus. E hoje Deus nos dá a graça de conversarmos sobre um assunto muito importante, muito interessante, que se encontra em João capítulo 10, versos 1 a 18. Evangelho de João capítulo 10, versos 1 a 18. Convido você a abrir a palavra, deixa a Bíblia aberta, nós vamos acompanhando este texto durante a mensagem. Vou citando outros, mas eu cito para você, você deixa aberto em João capítulo 10, e nós vamos estudando e compartilhando a palavra de Deus. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, de misericórdia, Deus que ilumina e esclarece as nossas mentes, traz mais uma vez agora a compreensão da Tua palavra, para que possamos, ao ouvir e entender, possamos viver os Teus ensinos no nosso dia a dia. Te louvamos e te agradecemos por lições tão preciosas como estas lidas agora e que o Senhor vai transmitir aos nossos corações. Nos ajude e oriente, em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida, esse é um dos ensinamentos mais importantes e interessantes do ministério de Jesus. Mas antes de analisá-lo um pouco mais em detalhe, nós precisamos entender o contexto em que esse texto está inserido.
Você se lembra que em João capítulo 9, Jesus havia curado um cego de nascença. Este cego havia passado por uma experiência um pouco tanto que frustrante com os líderes religiosos, que o questionaram a respeito de quem o havia curado. E a dúvida daqueles líderes religiosos eram basicamente duas. Primeiro, Jesus havia curado em dia de sábado. Quem tinha dado autorização para ele fazer isso? Ele havia quebrado um mandamento no pensamento daqueles líderes religiosos. E segundo, e mais importante, em nome de quem, com que autoridade Jesus fazia aquela cura ou fazia aqueles sinais? Se você voltar um pouquinho em João capítulo 9, verso 16, você vê exatamente essa discussão dos fariseus com aquele cego a respeito desses dois pontos. Aquele cego é chamado novamente, agora ex-cego, chamado novamente à presença dos líderes religiosos, e o cego parece dar uma lição àqueles homens, dizendo que Jesus realmente vinha de Deus, porque ninguém pode fazer milagres que Jesus fazia se não viesse da parte de Deus. A mesma constatação que Nicodemos já havia feito em João capítulo 3. E a resposta daqueles líderes religiosos em João capítulo 9, versículo 34 é a seguinte: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que eles expulsaram aquele ex-cego, e no verso 35 de João 9, ele vai atrás daquele cego agora curado, se revela a ele e o chama para ser o seu discípulo. Então veja o contexto: os líderes religiosos que deveriam apacentar e cuidar do rebanho de Israel estavam maltratando as ovelhas, estavam dispensando as ovelhas, estavam mandando as ovelhas embora, e Jesus, como bom pastor, havia ido buscar aquela ovelha, aquele ex-cego que havia sido maltratado pela liderança de Israel, da liderança religiosa. Agora Jesus vai atrás daquele homem e o busca, e ele traz uma parábola para ensinar aos fariseus e aos discípulos o que ele queria realmente com o seu ministério e naquele episódio em si. E a parábola está nos versos 1 a 5, que eu vou reler daqui a pouco com você. Mas antes de reler esse texto, deixa eu explicar uma coisa que é muito importante para entendermos a parábola e para entendermos a cultura e o contexto do povo judeu. De que maneira o judeu entendeu, olhou para esta figura, para esta ilustração, para esta parábola que Jesus contou. Uma parábola pastoril, versos 1 a 5 de João capítulo 10. Havia dois tipos de currais ou de apriscos de ovelhas no tempo de Jesus. O primeiro, mais comum, mais tradicional, ficava sempre nas vizinhanças das vilas, das cidades, ficava próximo à cidade. Eram cercados por pedras, eram muros de pedras, não muito altos, porque as ovelhas não pulam alto, então eram muros mais ou menos baixos, que as ovelhas não saíam, e um portão, uma porta grande, que ali ficava protegido, cercado a ovelha. Esse portão tinha um pastor, ou um porteiro, que ficava cuidando. Verso 3 fala sobre isso, um porteiro que cuidava das ovelhas. Normalmente, não haviam muitos apriscos nas vilas, era um aprisco coletivo, então muitas famílias colocavam ali os seus rebanhos, as suas ovelhas, e o porteiro ficava cuidando, muitas vezes até com um pastor que revezava desses rebanhos, ficava ali revezando junto com o porteiro para cuidar das ovelhas, para evitar todo tipo de perigo, um ladrão ou um animal predador que pudesse vir e atacar as ovelhas. Na manhã seguinte, os pastores começavam a vir buscar as suas ovelhas para levá-las para comer, para se alimentar, enfim, para cuidar delas, tosquiar, tirar a lã e assim por diante. O leite, muitas vezes, Então, quando ele se apresentava, o pastor se apresentava, o porteiro abria a porta do aprisco, o pastor emitia um som peculiar, ou chamavam pela voz, o seu timbre de voz, um barulho, um apito, alguma coisa que identificava o pastor com as suas ovelhas, e as suas ovelhas começavam a se movimentar de todo aquele rebanho e juntar-se ao seu pastor, e ele saía pela porta conduzindo essas ovelhas para que pudesse se alimentar. Realmente algo extraordinário, a maneira como se fazia. Então era dessa forma que os
os pastores cuidavam das ovelhas ali ao redor de toda a cidade, de todas as vilas. Um detalhe muito importante também para a gente destacar é que no rebanho de ovelhas do povo de Israel, as ovelhas não eram criadas na maioria das vezes para abate, eram criadas para ou extrair o leite ou extrair a lã. Então os pastores passavam muitos anos com as ovelhas, não eram ovelhas que eram logo abatidas, então eles ficavam anos com as ovelhas. Isso criava uma certa identidade, uma certa intimidade entre o pastor e as ovelhas, a ponto do pastor conhecer profundamente as suas ovelhas e marcava as suas ovelhas com nomes, por uma característica que existia. Uma era malhada, outra talvez tivesse uma mancha em algum lugar, algum detalhe. E não apenas conhecia as suas ovelhas pelo nome, mas também sabia as características das suas ovelhas. Sabia que uma não gostava de lugares altos, a outra não gostava de lugares escuros. Então essa proximidade, esse tempo de intimidade entre pastor e ovelha era muito importante para que o pastor pudesse se identificar com as suas ovelhas. Então era assim que funcionava o sistema pastoril nos dias de Jesus. Mas eu disse que havia um outro tipo de rebanho. Normalmente eram esses rebanhos ou esses currais, esses apriscos nas vilas. Mas havia um outro tipo de aprisco, um outro tipo de curral. O pastor muitas vezes levava para longe. Israel era um lugar um pouco deserto, com muitas montanhas, colinas, lugares rochosos. Então às vezes o pastor precisava levar o seu rebanho para muito longe. E por um motivo de chuva, alguma dificuldade que tinha ocorrido, uma ovelha que se perde, um tempo que se gasta, o pastor demorava para voltar. Então havia, vamos dizer assim, apriscos improvisados, currais improvisados nas montanhas, normalmente cavernas. Então ele podia passar a noite ali com as suas ovelhas em segurança. Então ele colocava as suas ovelhas no fundo das cavernas, preparadas para isso. E o pastor normalmente dormia na entrada da caverna, sendo ele praticamente o acesso para a ovelha. Então a ovelha que tivesse que sair iria passar por ele e dificilmente não ia ser notado. Então o pastor cuidava dessa forma das ovelhas durante essas viagens mais longas ou os imprevistos que aconteciam. Muito bem, com este pano de fundo em mente, eu quero reler os versos 1 a 5 e você vai entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Nota bem, Jesus diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nota bem, Jesus está se referindo ao aprisco comum, cercado com uma muralha de pedra bem baixinho, um porteiro, ou seja, o pastor entra pela porta das ovelhas, o ladrão e salteador pula o muro das ovelhas para poder roubar as ovelhas. Verso 2, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então um outro pastor pode entrar no aprisco e chamar as ovelhas, somente as suas ovelhas vão ouvir a sua voz e seguir. As outras ovelhas de outros rebanhos, de outros pastores, não vão seguir a voz daquele pastor. Está muito claro o ensinamento. Mas olha o verso 6, o que diz: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. É evidente que eles entenderam a ilustração, a parábola, mas eles não sabiam o que é que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola. E fica muito claro em toda a história, os líderes de Israel, da religião de Israel, que deveriam cuidar de Israel como ovelha, como um rebanho do Senhor, estavam maltratando, estavam descuidando da ovelha, não estavam alimentando aquelas ovelhas. O exemplo que Jesus dá é do cego que havia sido acabado de ser expulso da presença deles, de ser maltratado na presença deles, e Jesus vai buscar aquela ovelha que havia sido perdida pelos líderes religiosos. Mas diz a palavra que os líderes religiosos não entenderam o que Jesus havia explicado e ensinado. Por isso Jesus passa a explicar para eles
de maneira mais clara, através de duas figuras, de duas alegorias. Uma está no verso de 7 a 10, a outra está no verso de 11 a 18. Ele começa no verso 7 dizendo: eu sou a porta. E no verso 11 ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Então vamos, através dessas duas alegorias, entender o ministério de Jesus e como Jesus respondeu àqueles líderes religiosos a falta de atividade, a falta de amor e de carinho pelo rebanho, pelas ovelhas de Deus. Ele começa então primeiro dizendo: eu sou a porta. Capítulo 10, a partir do verso 7 até o 11. Já havia situações em que o pastor era literalmente a porta das ovelhas. Eu citei aqui que naqueles apriscos improvisados, nas cavernas, as ovelhas eram guardadas dentro da caverna e o pastor deitava a porta da caverna, sendo ele mesmo a porta, para que as ovelhas possam ou entrar ou sair. Essa figura comum que existia na vida pastoril dos dias do Novo Testamento, mesmo do Velho Testamento, é transferida agora para Jesus. Ele diz: eu sou a porta. No verso 7 ele fala sobre isso e ele começa o verso 9 trazendo a mesma explicação: eu sou a porta. As ovelhas precisam obrigatoriamente passar por Jesus se quiserem encontrar o caminho, se quiserem ter paz e segurança, se quiserem ter proteção. Não há outro acesso para entrar e sair a não ser por meio da porta. Não existe outro local. Quem entra por outro local ou é ladrão e salteador ou é um animal predador. Quem quer passar pela porta precisa passar por Jesus, porque ele diz: eu sou a porta. Nota uma coisa interessante, um jogo de ideias que Jesus coloca do começo da parábola para agora. É interessante que Jesus, no verso 2, ele é o pastor que entra pela porta. Olha o verso 2 o que diz: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Então na primeira imagem, ele entra pela porta para chamar as suas ovelhas, para ir levar, para alimentar, para cuidar delas. Então a primeira ideia, Jesus é o pastor que entra pelas portas. Agora ele não entra mais pelas portas, agora Jesus é a própria porta. E como diz no verso de número 9, Jesus as leva para fora. A ideia agora não é conduzir, Jesus as traz para dentro. Verso 2 diz que ele leva para fora, e agora no verso 9, lá no final ele diz: eu trago as minhas ovelhas para dentro, ou seja, paz e segurança. Então Jesus deixa de ser aquele pastor que chama as suas ovelhas para fora, mas ele agora passa a ser a porta para convidar as suas ovelhas para entrar, para ter um relacionamento seguro, para ter um relacionamento estável, para ter comunhão, para ter intimidade. O verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele diz que ele é a porta e traz segurança, o verso anterior ele diz: mas há perigos. E no verso 8 ele coloca: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Ou seja, há perigos de ladrões e salteadores. Quem eram esses ladrões e salteadores? Possivelmente Jesus tinha duas ideias em mente. A primeira, como nós já vimos anteriormente, se referindo aos próprios líderes religiosos que estavam maltratando, que não estavam cuidando do rebanho de Israel. Mas é evidente que Jesus tinha outras figuras na sua cabeça. Todos quantos vieram antes dele, que trouxeram mensagens falsas, que enganaram o povo, que levaram o povo a se desviar do caminho desde o Antigo Testamento. É muito difícil da gente ler esse texto e não ter em mente que Jesus tinha Ezequiel 34 na sua cabeça. E aqui eu quero desafiar você a ler Ezequiel 34. Não vai dormir hoje sem ler esse texto. É um texto muito interessante e tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Tinha até feito a proposta de ler aqui, mas é um capítulo longo, a gente estenderia bastante a nossa mensagem. Então eu quero desafiar você a ler Ezequiel 34. O que diz Ezequiel 34? Ele diz que ali os pastores, os maus pastores, que machucavam as ovelhas, que descuidavam das ovelhas, seriam punidos por Deus. E é isso que Jesus está dizendo assim: esses são os ladrões e salteadores. Um resumo de Ezequiel 34 está em Zacarias capítulo 11, versículos 15 a 17, que diz assim: o Senhor me disse, o Senhor disse ao profeta Zacarias:
Toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não cuidará da ovelha que foi ferida, nem apacentará a ovelha sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente e secará, e o olho direito, e tudo se escurecerá. Ou seja, Deus disse no Antigo Testamento que havia maus pastores que não cuidavam das suas ovelhas, pelo contrário, que deixavam que elas morressem, que se alimentavam delas, se aproveitavam delas, que não cuidavam e seriam punidos e seriam tratados por Deus da mesma forma como tratavam as suas ovelhas. Então é muito possível que Jesus tivesse em mente a figura de Ezequiel, do mau pastor de Ezequiel 34, como também do mau pastor aqui de Zacarias capítulo 11. Então Jesus se referia aos ladrões e salteadores como aqueles líderes religiosos de sua época que maltratavam o rebanho de Israel, como se referia a todos os maus pastores do passado que haviam maltratado o povo de Israel. Então Jesus se refere a eles como ladrões e salteadores, os perigos que vêm de fora, lobos vorazes, como o texto vai dizer mais para frente, animais, ursos, leões, todos eles podiam avançar nas ovelhas. Mas também havia perigos que vinham de dentro, havia pastores que cuidavam mal do seu rebanho. Então havia perigos de fora, ladrões, salteadores, leões, ursos, lobos, mas havia perigos de dentro, que eram maus pastores que cuidavam do seu rebanho. Por isso Jesus se apresenta e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim estará em segurança. Eu estou protegendo vocês de todos esses perigos que advêm à vida de vocês. Um detalhe interessante no verso 9, ele usa entrará e sairá. A ideia de entrar e sair, para o judeu era uma expressão muito comum, porque simbolizava segurança, simbolizava proteção. Uma pessoa insegura era aquela que não sabia nem entrar nem sair. Era como uma criança, era como uma pessoa que não tinha sensatez nos seus caminhos, mas alguém que tinha segurança era alguém que podia entrar e sair livremente. Se eu conseguisse entrar e sair da cidade, é porque a cidade estava em paz, tranquila, segura, livre. Então eu também tinha liberdade para entrar e sair. Então a expressão entrar e sair significava estar em segurança, estar protegido. E Jesus diz no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, aquele que passa pela porta recebe dois grandes privilégios. O primeiro privilégio é a salvação. Quem passa pela porta que é Jesus tem a salvação. Jesus é a única porta de acesso para a comunhão e intimidade com Deus, como ele vai dizer mais para frente. Eu e o Pai somos um. Verso 15 ele fala sobre isso. Eu e o Pai somos um. Quem tem comunhão comigo tem comunhão com o Pai. Assim como eu sou um com Deus, vocês também são um comigo. Ele vai reafirmar isso em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Portanto, ele expressa com clareza: aquele que passar pela porta encontrará salvação. Mas o segundo benefício que há para aquele que passa pela porta é encontrará alimento, vai receber pastagem, vai ser bem cuidado, vai ser protegido, vai ter o sustento necessário. Portanto, aquele que passa pela porta, aquele que se encontra em Jesus, aquele que tem em Jesus a sua porta de salvação, tem nele a sua segurança e a sua proteção. Essa figura vai ser melhor explicada da porta a partir da próxima alegoria que Jesus usa. E nós entramos então na segunda alegoria. A primeira é: eu sou a porta. A segunda, a partir do verso 12, ele diz: eu sou o bom pastor. Verso 12 ele coloca: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É interessante porque logo após falar sobre o ladrão que traz perigo para a ovelha, ele vai dizer: mas eu sou o bom pastor. Logo após trazer a ideia de que havia perigos para a ovelha, ele vai dizer: mas eu posso
solucionar este problema do perigo. Eu sou o bom pastor, que vai ajudar o rebanho a ter segurança e proteção. Ou seja, há o falso pastor e há o verdadeiro pastor. Há o pastor ruim, mas há o bom pastor. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. Vale salientar aqui também que a palavra que Jesus usa para bom, há duas palavras bom no grego, uma significa qualidade moral. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz o bem. Mas não é essa palavra que Jesus usa para se referir a ele como bom pastor. Aqui não está se referindo apenas à qualidade de Jesus, mas está se referindo à essência de bondade. A palavra aqui significa não apenas a atitudes boas, mas se refere à essência boa. Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ele não está dizendo apenas eu tenho boas qualidades e eu sei cuidar das minhas ovelhas, mas ele diz eu na essência sou uma pessoa boa e faço o meu cuidado com amor. Eu vou dar um exemplo para você entender. Quando nós nos referimos a um médico como bom, nós falamos assim, um bom médico, nós não apenas dizemos que ele tem qualidade técnica para executar o seu trabalho, mas nós dizemos também que ele é uma pessoa gentil. Então ele é gentil e tem qualidade para atender os seus pacientes. É isso que Jesus está se referindo quando ele diz que ele é o bom pastor. Ele está dizendo, eu sei fazer o meu trabalho como pastor, ao mesmo tempo que eu sou bom de coração, eu sei fazer. Então quando Jesus se refere a isso, ele está dizendo que ele é o bom pastor, que faz o seu trabalho com amor e carinho. Não pensa no dinheiro. Não é essa a preocupação de Jesus. Esse é o mercenário. Verso de número 13 diz, o mercenário foge quando, verso 13, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então quando o lobo vem, o mercenário vai embora. Quem é o mercenário? É o pastor contratado. Ele não está ali pelo amor, pela vocação. Ele não está ali para cuidar das ovelhas. Ele está ali para trabalhar o dia e ganhar o seu dinheiro. Portanto, ele não vai arriscar a sua vida em prol das suas ovelhas. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor. Então, essa ideia do bom pastor, e aí Jesus apresenta 4 atitudes, 4 qualidades, né? Jesus relata a partir do verso 11, dele como bom pastor. Então, Jesus como bom pastor, primeiro, dá a vida pelas ovelhas, versículos 11 a 13. É interessante ressaltar aqui que por 4 vezes, do verso 11 em diante, Jesus diz que dá a vida pelas ovelhas. Verso 11, verso 15, verso 17 e verso 18. Ele diz, eu dou a vida pelas ovelhas. Então Jesus entrega-se às ovelhas. O bom pastor é aquele que está disposto a se sacrificar pelas ovelhas. As ovelhas, como nós vimos, sofrem os perigos que vêm de fora, perigos de dentro, mas Jesus, como bom pastor, está ali para proteger as ovelhas de todos os perigos que possam vir. Nota bem uma coisa interessante, quando Jesus diz que dá a vida pelas ovelhas, não é o sacrifício de um Marte, não é uma entrega suicida, como alguém que se atira de um precipício gritando, eu amo as minhas ovelhas. Não é essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é que ele ama as suas ovelhas e ele vai cuidar de tal forma das suas ovelhas que ele está disposto a se entregar pelas suas ovelhas. Veja a comparação distinta entre o verso 4 e o verso 12. Olha o verso 4 que diz: depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Ou seja, porque o bom pastor está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas, porque aquelas ovelhas lhe pertencem. Ele diz, depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, aquelas ovelhas lhe pertencem. Então ele vai se sacrificar, ele ama aquelas ovelhas, ele se entrega por aquelas ovelhas. E o verso 12 diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, o mercenário não é o pastor das ovelhas. As ovelhas não pertencem ao mercenário, as ovelhas pertencem ao pastor. Portanto, ele está disposto a entregar a sua vida, a viver de tal forma os perigos de um pastor, a ponto de se sacrificar por elas.
É interessante a gente destacar desse cuidado pastoril, e aí vamos lembrar, grandes personagens bíblicos foram pastores. Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Para falar por aí, nós já citamos os principais líderes da nação de Israel. Os mais expoentes líderes de Israel, reconhecidos até hoje, foram pastores de ovelhas. Todos eles foram pastores de ovelhas, cuidaram de rebanho, sabiam exatamente o que era, o que Jesus diria mais para frente, como está alertando para a gente agora. E nós vemos o cuidado, por exemplo, de Davi com suas ovelhas, quando enfrentava leão e urso para salvar as suas ovelhas. Nós vemos o cuidado dos pastores, dos verdadeiros pastores, em cuidar do seu rebanho. É sobre isso que Jesus está dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A segunda coisa que o bom pastor faz é que ele conhece as suas ovelhas. Verso 14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Bom, vale salientar aqui que conhecer na cultura do povo hebreu, principalmente dentro do Evangelho de João, é mais do que um assentimento intelectual, é mais do que um conhecimento intelectual. Nós costumamos dizer assim: você conhece tal flor? E a pessoa diz: eu conheço. Mas conhece mesmo? Você já pegou na mão? Você já sentiu o cheiro? Já pegou a textura dela? Não, às vezes a gente viu em foto, nós não sabemos o que é exatamente aquela flor, mas nós usamos a expressão conhecer para algo que nós nunca vimos na vida. O judeu não fazia isso. Quando ele usa a expressão conhecer, ele está se referindo a um relacionamento íntimo, a ponto de dizer em Mateus 1, lá no episódio de José e Maria, diz assim: José não conheceu Maria até que Jesus nascesse, ou seja, mostra o mais íntimo dos relacionamentos. Portanto, o texto diz aqui: o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu me referi anteriormente que os rebanhos de ovelha do povo de Israel não era um rebanho de abate, era um rebanho para aproveitar o leite e a lã. Portanto, as ovelhas passavam muito tempo com o pastor, passavam anos com o pastor, e isso dava oportunidade do pastor conhecer as suas ovelhas, conhecer as ovelhas no mais íntimo das suas ovelhas, nas características, nas suas necessidades. Portanto, quando nós falamos que o pastor conhece as suas ovelhas, isso trazia pelo menos algumas implicações, 3 implicações. Primeiro, Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome. Olha o que o verso 3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Vamos lembrar, Jesus está passando pela cidade, encontra Zaqueu numa árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus vai até Simão e chama Simão pelo nome, diz até que ele não seria mais chamado pelo nome de Simão, mas seria chamado pelo nome de Pedro. Jesus, ao ressuscitar, Maria está lá chorando no túmulo, e ela pensa que o jardineiro ou o coveiro estava ali escondendo o corpo de Jesus em outro lugar, e ela pergunta: mas onde colocaram o corpo? Quando Jesus se refere a ela pelo nome, diz Maria. Jesus chama pelo nome, Jesus nos conhece pelo nome. Então essa é uma intimidade que nós passamos a ter com Jesus. Jesus conhece a nossa natureza, não apenas nos conhece pelo nome, mas Jesus conhece a nossa natureza. Cada ovelha tem uma peculiaridade especial, então eu me referi há pouco. Uma gosta de altura, uma não gosta de altura, outra não gosta de escuro. Então Jesus conhece exatamente as nossas peculiaridades e Ele nos trata exatamente como somos. Quando eu falo que Jesus nos conhece, eu quero dizer que Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe exatamente do que precisamos. E o que precisamos obrigatoriamente não é aquilo que nós almejamos, porque a Bíblia fala que nós mesmos não sabemos o que pedimos, porque nós não pedimos como convém a nós, porque nós não sabemos das nossas reais necessidades. Jesus nos conhece pelo nome, conhece as nossas particularidades, conhece as nossas necessidades. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, mas esse conhecimento é recíproco. O texto não apenas diz que Jesus conhece as suas ovelhas, como diz que as suas ovelhas também o conhecem, ou seja, conhece a voz do seu pastor, conhece o andar do seu pastor, conhece o cheiro do seu pastor. Há um relacionamento íntimo entre Jesus Cristo e nós como ovelhas, e nós conhecemos a Jesus assim como Ele nos conhece.
Terceiro lugar, na implicação de Jesus como o bom pastor. Primeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. Segundo, ele conhece as suas ovelhas. Terceiro, ele traz outras ovelhas de outros apriscos. Olha o que diz o verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Possivelmente, quando ele diz que tem outras ovelhas não deste aprisco, este aprisco que Jesus se refere, o aprisco original, vamos dizer, ele está se referindo à nação de Israel. Não há dúvida com relação a isso. O ministério primeiro de Jesus foi em Israel. Quando ele chama os seus discípulos, ele diz: vão a Israel, não passem em lugares de samaritanos, não vão em outros lugares, mas vão às aldeias do povo de Israel, busquem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus se encontra com a mulher sírio-fenícia, a mulher cananeia, que pede socorro pela sua filhinha que está endemoniada, Jesus diz com clareza, Mateus 15, verso 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não há dúvida que o aprisco original, o rebanho original de Jesus é a nação de Israel. Mas ele diz assim: eu não vim só para este aprisco, eu não vim só para estas ovelhas, há outras ovelhas que estão fora deste aprisco e eu preciso buscar. Se você for ler em Efésios capítulo 2, versos 11 em diante, você vai entender exatamente o que é que Jesus está dizendo. Não há mais judeu e gentil, não há mais judeu e grego. Em Cristo Jesus, o muro da separação, a parede da separação foi derrubada e agora há uma só família, há um só povo, há um só rebanho, há um só pastor, como Jesus diz com clareza: quando todos estiverem reunidos, então o rebanho do Senhor estará pronto. E ele diz no final do verso 16: então haverá um rebanho e um pastor. Este rebanho não é uma igreja local, não é uma denominação, não se refere a um dogma ou algum credo, como algumas igrejas ou seitas querem se achar detentoras desta verdade. Não, o texto aqui se refere aqueles convertidos de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as culturas. É o povo de Deus, são salvos, os convertidos, aqueles que já partiram, aqueles que vão nascer, aqueles que estão aqui, aqueles que estão longe, no Oriente, no Ocidente. É o povo de Deus espalhado em todas as épocas e lugares. Estamos falando desde Abraão, desde Adão, até o último nascente. Todos aqueles que são de Cristo, que entraram pela porta ou que vão entrar pela porta salvadora de Cristo, fazem parte do aprisco e do rebanho do Senhor Jesus. Quando este rebanho estiver completo, então haverá um só rebanho e um só pastor, como Jesus Cristo diz. Portanto, ele coloca com clareza que ele não veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, há outras ovelhas, e graças a Deus nós fazemos parte deste aprisco. Não somos da nação de Israel, literalmente, mas somos do Israel de Deus, como Paulo diz em Romanos, como ele diz em Gálatas e outros textos mais. Jesus é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas, o bom pastor traz ovelhas para o aprisco, mas em quarto e último lugar, o bom pastor reassume a sua vida. Ele entregou a sua vida, mas ele traz novamente a sua vida à existência. Ou seja, ele está dizendo: eu vou morrer, eu vou dar a minha vida pelas ovelhas, mas eu vou ressuscitar. Versos 17 e 18 nós lemos: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, esta autoridade eu recebi do meu Pai. Sua morte voluntária, sua entrega em amor pelas ovelhas, como lemos aqui no texto e como conhecemos na história, que Jesus se entregou, morreu na cruz por nós, foi seguida imediatamente a sua ressurreição. Diz o texto: ao terceiro dia Jesus ressuscitou dos mortos. Ele reassumiu a sua vida, ele novamente voltou a viver. Jesus viu toda a sua vida como um ato de obediência a Deus.
Portanto, não foi uma obrigação entregar-se, pelo contrário, foi um ato voluntário, espontâneo. Mesmo que custasse a sua vida, como de fato custou, a obediência a Deus estava em primeiro lugar. Ele não queria apenas arriscar a sua vida pelas ovelhas, mas ele estava pronto a se sacrificar por suas ovelhas, como de fato aconteceu. Jesus sempre viu a cruz e a glória juntas, unidas, como uma mesma coisa. A diferença é que a cruz era passageira, mas a glória é eterna. A cruz precede a coroa, nada mais do que isso. Para Jesus era apenas uma coisa: não havia glória se não houvesse o caminho da cruz. Jesus sabia disso, por isso ele precisava morrer. Por isso no Getsemane ele ora: se possível passa de mim esse cálice, mas não estou aqui para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Para que eu alcance a glória, eu preciso atravessar o caminho da cruz. E Jesus via isso apenas como uma única coisa, não havia distinção. Portanto ele diz: eu preciso entregar a minha vida, eu preciso morrer pelas minhas ovelhas. Mas há um detalhe interessante: Jesus entregou-se voluntariamente, ele não foi vítima das circunstâncias. Jesus não foi morto, ele foi entregue, ele se entregou. Não mataram a Jesus, ele escolheu morrer. Eu dei a minha vida voluntariamente. Assim age o bom pastor. O bom pastor enfrenta os perigos que precisar enfrentar por amor às suas ovelhas. O mercenário foge, o bom pastor luta para salvar as suas ovelhas. O bom pastor se entrega, se sacrifica, morre pelas suas ovelhas, como Jesus de fato fez por nós. Morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Portanto, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor conhece as suas ovelhas, o bom pastor busca ovelhas de outro aprisco, e o bom pastor ressuscita dentre os mortos. Jesus é a porta pelo qual todo aquele que quer encontrar a salvação precisa passar. Não há salvação em outro caminho, em outra porta. A ideia clara é o que Jesus vai dizer um pouco mais para frente em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: eu sou a porta, eu sou o único caminho, eu sou o único acesso. Por mais que seja o caminho estreito, por mais que seja difícil, eu sou o único caminho, eu sou a única porta, e quem quiser a salvação precisa passar por mim. Quem quiser encontrar segurança e proteção precisa entrar pela porta. Quem quiser encontrar pastagens, alimento seguro, sadio, precisa passar pela porta e precisa caminhar comigo. Jesus diz: eu sou o bom pastor conhece as suas ovelhas, o bom pastor ama as suas ovelhas, o bom pastor se arrisca pelas suas ovelhas, o bom pastor se entrega pelas suas ovelhas, mas o bom pastor não permanece na morte, ressuscita dentre os mortos para garantir a nós, ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, também salvação e vida eterna. Jesus vai dizer logo a seguir, olha o que diz João 10, nós estamos em João 10, dá uma olhada um pouco mais a seguir, João 10, versículos 25 a 30, a discussão com os fariseus continua, eles não entenderam o que Jesus disse, Jesus explica, eles ficam bravos com Jesus, versos 25 a 30 ele vai dizer por que os seus líderes religiosos, por que os líderes religiosos judeus não entendiam a palavra que Jesus dizia, versos 25 a 30, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não crestes. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Não vai ser ladrão, não vai ser salteador, não vai ser o lobo, não vai ser o urso, não vai ser o leão, não vai ser o mercenário. Ninguém vai arrancar vocês das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha o verso 31, vocês acham que eles entenderam? O verso 31 diz: e então pegarem pedras para atirar em Jesus.
Aquele que não é ovelha não vai entender, não vai aceitar, mas nós que somos ovelhas do pasto do Senhor, não apenas aceitamos a palavra do Senhor, somos cuidados e protegidos pelo Senhor, como também vivemos em integridade, andamos no caminho, não nos desviamos pelos atalhos, não vamos atrás daquilo que chama a nossa atenção e nos distrai. Nós vamos andar no caminho do Senhor, passar pela porta e andar por este caminho, para que seguramente, protegidos por Deus, até o grande dia, possamos nos encontrar com o Supremo Pastor. E então lemos em 1 Pedro capítulo 5, verso 4: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Um dia, o Supremo Pastor, Jesus Cristo, o pastor das nossas almas, virá nos buscar e receberemos a recompensa que Ele tem reservado às suas ovelhas fiéis. Sejamos boas ovelhas, fiéis ovelhas do pasto do Senhor, e sejamos guardadas e protegidas pelo Senhor agora, e recebamos a coroa da glória quando estivermos na eternidade com o Senhor. Que Ele nos guarde, nos abençoe, nos proteja como o pastor supremo das nossas almas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós como bom pastor. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, guardado, tem nos alimentado, tem saciado as nossas necessidades. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. Muito obrigado porque não apenas o Senhor se arriscou por nós, mas o Senhor se entregou por nós, o Senhor se deu por nós, o Senhor morreu por nós, para que nós, como ovelhas do teu pasto, pudéssemos ter vida e vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Cuida de nós, nos abençoe. Somos ovelhas do teu pasto, guardados e protegidos do Senhor. Seja assim, Deus, para a glória do teu nome, até o dia de Cristo Jesus, quando o Supremo Pastor vier nos buscar, se manifestar, estaremos na presença do Senhor, recebendo a coroa de glória que brilhará por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus, o nosso Supremo Pastor. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Deus te dê a graça de andar nos caminhos do Senhor e possa ajudá-lo nessa semana, suas lutas, suas necessidades, e cuidar para que você ande nesses caminhos. Lembro você de compartilhar conosco nas nossas mídias sociais, no Facebook, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também inscreva-se em nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, acionando o sininho e recebendo as nossas notificações. Deus te abençoe.